Olá, queridos amigos, queridas amigas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Na medida aí do possível, se cuidando desse nosso corpo físico, mas principalmente cuidando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que regem esse nosso corpo espiritual. E para que a gente se fortaleça nessa ideia, né, de que precisamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente possa manter essa saúde espiritual, vamos a mais uma reflexão do Evangelho. E semana passada a gente trabalhou, né, um texto do Palavras de Vida Eterna, mas eu já estava no final daquele livro e agora eu escolhi um novo livro para a gente tá fazendo toda manhã, que eu faço toda manhã as minhas preces, né? E toda manhã eu faço uma leitura. E agora eu iniciei esse livro de Divaldo, né? Libertação pelo Amor, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E achei super atual, apesar de ser de 2005, a abertura, né, o prefácio, né, a mensagem de abertura que Joana traz para nós, né? Essa questão de ser super atual é porque nós estamos num processo, né? A Terra vem passando por um processo já há algum tempo, e esse tempo, né? Às vezes a gente questiona essa questão do tempo, né? O nosso tempo, como que é o nosso tempo e qual é o tempo da espiritualidade, qual é o tempo desse mundo, dessas transformações, né? E aí é bacana porque a gente fala assim, nossa, esse texto parece ser tão atual, né? Mas é esse tempo que a gente ainda não entendeu qual que é. Mas enfim, vamos lá a mensagem. Libertação pelo amor. E ela inicia assim. Não obstante as incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia contemporâneas, a paisagem humana prossegue assinalada pelas dores excruciantes que se convertem em espetáculos de agonia prolongada. O planeta Terra estertora, né, quer dizer, agoniza, acomodando as placas tectônicas que se chocam, desencadeando terríveis tsunamis que semeiam a destruição generalizada, ceifando dezenas de milhares de existências, enquanto vulcões e tornados, tempestades, incêndios, tufões varrem a superfície, modificando-lhe a forma. Sutis alterações no seu eixo, aquecimento polar acelerado, produzem efeitos afligentes para a sua população, especialmente a litorânea, enquanto avalanches sobre os mares e oceanos levantam ondas altíssimas que arrastam tudo quanto encontram pela frente. Tem sido possível detectar algum desses flagelos quando estão para desencadear-se através de instrumentos super sofisticados, auxiliando a evacuação das áreas de perigo, não, porém, impedi-los de acontecer. Esses fenômenos são necessários à evolução física do planeta, que também sutiliza a sua estrutura e, mediante essas hecatombes, proporcionam o progresso espiritual dos seres que o habitam. Então, até aqui ela está falando aí da evolução física do planeta, né? Que essas questões na ecologia, na natureza, ela é necessária para essa evolução física desse planeta. As aflições morais, simultaneamente, alcançam patamares elevados, enquanto o crime e a violência de todo jaez semeiam mais sofrimentos e inquietações nas criaturas aturdidas.
Sociólogos e psicólogos, antropólogos e teólogos unem-se para encontrar soluções seguras para os graves problemas que assolam a humanidade, permanecendo manietados, constrangidos, quase sem conseguirem diminuir o volume de horrores que esmagam os indivíduos, os grupos sociais e as nações. Os monstros das revoluções armadas e das guerras de extermínio prosseguem as suas falsizilantes, Falsizilantes é bocas abertas, aquela bocarra, devorando vidas inumeráveis, submetendo culturas e países diversos aos seus terríveis destinos, enquanto o ser humano, sem possibilidade de reverter a situação, padece de ansiedade e de medo, introjetando conflitos que se sucedem contínuos e parecem impossíveis de ser apaziguados. Avança triste ou deslocado em direção de lugar algum. A solidão e o desrespeito à vida, sob os diversos aspectos em que se apresentam, campeiam em comportamentos patológicos, enquanto as ambições desmedidas ameaçam a flora e a fauna, utilizando-se de meios inadequados. Tudo isso, porém, porque o endereço do amor foi esquecido, dando lugar ao predomínio do egoísmo e dos seus seguazes. Vou ler de novo, gente. Tudo isso, porém, porque o endereço do amor foi esquecido, dando lugar ao predomínio do egoísmo e de seus seguidores, Seguazes é seguidores. Por consequência, Deus, o Espírito e o dever encontram-se em plano secundário, entre os objetivos que se busca alcançar durante o périplo carnal. Quer dizer, o que está em plano secundário, gente? Deus, o Espírito e o dever. Mais de 6.000 anos de cultura, de ética e de civilização se encontram abandonados, em face do despautério, despropósito dos cidadãos que perderam a consciência do dever. Inegavelmente, uma força terrível arrasta as multidões que se lhe entregam inermes, indefesos, desanimados, conspirando contra todos os valores de dignificação antes considerados legítimos. As religiões são muito divulgadas, entrincheirando-se nos arsenais do seu poder econômico. Os partidos políticos guerreiam entre si. As disputas sociais aumentam as crises de relacionamento e pessoas mentalmente perturbadas fazem a apoteose do crime, do retorno dos governos arbitrários e hediondos, trabalhando em favor do caos, sem nenhuma consciência do que realizam. A terra, a generosa mãe, experimenta o clímax da sua transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A tal respeito, o sermão profético de Jesus, anotado pelo apóstolo Marcos, no capítulo 13 do Evangelho, refere-se aos sucessos terríveis que vêm acontecendo e que, na atualidade, alcançam níveis culminantes e quase intoleráveis. Por sua vez, também o apóstolo João detalha os acontecimentos que procederiam ao surgimento da Nova Jerusalém, simbólica no seu Apocalipse, considerando ser esse o pórtico da Era Nova, assinalado por dores inimagináveis. E o Espiritismo, fiel aos ensinamentos de Jesus desde o seu surgimento, anuncia a hora da grande e inevitável transformação do planeta,
conforme vem sucedendo. Tudo poderia dar-se dentro de outro clima, caso o amor fosse vivenciado na condição de roteiro de felicidade geral. Interessante essa parte aqui, não é verdade, meus amigos? Porque ela fala aqui sobre o espiritismo, né? O espiritismo, fiel aos ensinamentos de Jesus, desde o seu surgimento, anuncia a hora da grande e inevitável transformação do planeta, como vem sucedendo. Isso não é de agora, já vem sucedendo, já nos foi anunciado, já nos foi escrito, foi vivenciado, né? Tudo poderia dar-se dentro de outro clima. Por quê? Porque nós é que estamos plantando e colhendo, né? Poderia ser vivenciado de outra forma, caso o amor fosse vivenciado na condição de roteiro de felicidade geral. Esse amor que ela, aqui anteriormente, ela disse que ele foi esquecido, né? E ela continua: não seja, pois, de estranhar-se, apesar da carga de aflições que tomba sobre a sociedade terrestre. Quer dizer, não é para se estranhar, principalmente para nós espíritas, né? Toda essa carga de aflições que a sociedade está tombando frente a todas essas transformações, tanto físicas do planeta, como essas transformações, né, que devem, essas aflições morais, que passamos para podermos transformarmos. O amor, porém, dispõe de recursos valiosos para o enfrentamento das situações penosas que se agigantam neste momento. O amor é de constituição sublime. Quem o cultiva, liberta-se. Quem o ignora, escraviza-se. Distraídos, no entanto, os homens e as mulheres, teimando em ignorar as graves advertências, mergulham nos vapores das ilusões, a fim de fugirem da responsabilidade dos compromissos que lhe dizem respeito, anestesiando a razão e embriagando o corpo nos prazeres exaustivos e fugidios. Então, e aí, meus irmãos, será que nós estamos distraídos, como Joana diz aqui, né? Ignorando, né? Teimando em ignorar essas advertências que há milhões de anos Jesus, os apóstolos, o Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras, as mensagens mediúnicas que chegam até nós, né? E muitas vezes, será que nós estamos fugindo, né, da responsabilidade dos nossos compromissos, né? Porque nós somos ainda esses seres falíveis, né? Nós ainda, quando vem as provas de fogo, como diz Paulo, muitas vezes a gente recua, né? E acaba se anestesiando, né? Como diz Joana aqui, né? Quando fugirem da responsabilidade, dos compromissos que dizem respeito, anestesiando a razão e embriagando o corpo nos prazeres exaustivos e fugidios. Com a mesma amplitude dos sofrimentos desencadeados, surgem os espetáculos de entorpecimento moral e espiritual para superá-los, empurrando as multidões desvairadas na direção dos abismos devoradores. Aliás, muitos dos atuais surpreendentes acontecimentos de angústia são decorrentes dessa alucinada correria para o prazer decepcionante a qualquer preço. Rios de lágrimas correm sobre os cadáveres insepultos, né, sem sepultura, enquanto córregos de suor escorrem pelos corpos febris entregues ao sexo e à ebriedade dos sentidos. Apesar dessa volúpia no qual se misturam
esgares de agonia, com sorrisos de loucura, os desígnios divinos cumprem-se com irrefragável ordem, preparando o mundo melhor de amanhã. Olá, de novo, vou repetir para que fique guardado, né? E para que a gente se atente à leitura aqui. Desígnios divinos cumprem-se com irrefragável ordem, preparando o mundo melhor de amanhã. E o comando à grande nau terrestre, de novo, né, a figura da nau, seja ela o foguete, seja ela o navio, né, quem que está no comando? E o comando à grande nau terrestre pelos espaços infinitos, encontra-se Jesus. E aí ela termina, né? Dedicamos este livro modesto à libertação do ser humano pelo amor, né? Então, a fórmula é o amor. Em suas páginas apresentamos reflexões sobre a saúde integral, o bem-estar superior, a alegria inefável, a felicidade real sob o comando do amor. Tais pensamentos são o resultado de largas análises e meditações a que nos entregamos, estudando a conduta dos seres humanos destes dias diante dos acontecimentos que se vêm apresentando. Não mantemos veleidade literária, nem pretendemos parecer solucionadora de problemas que a cada qual compete atender. Antes, nos animam os sentimentos de compaixão e de solidariedade que oferecemos àqueles que nos concederam a honra da leitura de nosso texto, propondo-lhes soluções simples, respostas sinceras e terapias práticas, para que seja conseguida a liberdade interior a respeito do mal íntimo e dos males que os agridem exteriormente, augurando ao caro leitor a harmonia espiritual e êxito na viligiatura carnal em que se encontra, rogamos ao Senhor da vida que nos abençoe com seu amor que liberta. Salvador, 17 de janeiro de 2005, Joana de Ângeles. Fiz questão de ler aqui, né, esse final dessa prefácio, né, desse texto de libertação pelo amor, porque Joana traz para nós aqui, né, que ela não vem como solucionadora de problemas, né, porque cada qual compete atender, cada qual vai reagir, vai agir, porque depende de nós, não depende de nenhuma outra pessoa, não depende dos nossos pais, não depende das nossas condições financeiras, não depende da casa espírita, não depende, depende de nós, de cada um de nós. Mas Joana traz aqui um roteiro, né? A leitura dos textos reavivando para nós essas soluções, que ela diz assim, soluções simples, terapias práticas, né? Quais são as terapias práticas que a gente vem aprendendo há muitos e muitos anos, né? As terapias práticas é a meditação, a oração, né? São, né? A meditação, a oração, o estudo que a gente faz dentro da casa espírita, que a gente faz dentro do nosso lar, com a nossa família, mas também, principalmente, a prática disso tudo. Trazer isso para a nossa vida, terapias práticas, né? Porque a gente tem que trazer para a nossa vida, né? E, no final, ela roga, né, para o Senhor da vida que nos abençoe com o seu amor que liberta, né? Esse amor que está esquecido entre a humanidade. Então, quando a gente vê um texto desse, a gente fica pensando, meu Deus, o que eu ainda não entendi, não é? O que eu ainda preciso entender? Mas Paulo já nos diz, né, que a gente somos ainda criaturas frágeis,
Mas mesmo assim, Jesus está sempre do nosso lado. Os apóstolos, eles não eram também criaturas frágeis, né? Não traíram Jesus, não desacreditaram dos seus poderes, mas que a gente siga, né? Caminhando e buscando essa nossa fortaleza interior. Porque ao mesmo tempo que ainda somos criaturas frágeis, né? Cada um de nós traz o nosso programa de evolução. A misericórdia divina, né, nos oferece a oportunidade dessa programação a cada encarnação. Então, que a gente procure resgatar esse amor, que ela diz assim, um amor de constituição sublime, né? Porque quem cultiva esse amor na sua vida, né? Amor a si mesmo em primeiro lugar. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, para que a gente possa nos perceber e buscar esse amor que existe dentro de nós, né? Porque ela diz aqui, quem cultiva liberta-se, já quem o ignora escraviza-se, né? E isso está ao nosso alcance, a nossa escolha, são nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio agindo a todo tempo, né? Então, o que nós estamos plantando? Então, essa leitura, né, traz para nós um chamamento, né? Ao mesmo tempo que ela nos traz essa paz de sabermos, né, que no comando dessa nave está Jesus. Mas nos ajuda também a entender que tudo está certo, né? Nada está errado. O que nós precisamos é buscar esse amor dentro de nós, esse amor que transforma e não padecer nesse medo, nessa ansiedade, né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Buscando a nossa superação. E para terminar, já que eu citei Paulo, né? Voltemos aqui no Evangelho por Emmanuel, comentários das cartas de Paulo. Eu quero terminar porque com outra fala de Paulo que ele diz assim em Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Será que a gente não sabe isso? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele fala, educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do burril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Veja bem, meus amigos, Deus está em nós quando estamos em Deus. Vamos reparar no nosso dia a dia, né? Nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa fala, na nossa escuta do outro, né? Estamos em Deus? Porque Ele está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra.
Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Fonte Viva, né, do livro Fonte Viva, capítulo 30, Educa. Então, olha o trabalho que a gente tem pela frente, né? Educa e edificarás o paraíso na terra. Somos nós. Eu não tenho que educar o outro, eu tenho que me educar, né? Sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então aproveitemos as oportunidades que estão aí, os desafios que estão aí, né? Vamos nos educar, vamos ler, vamos nos aperfeiçoar, vamos buscar aprender coisas novas, mas principalmente vamos pôr isso em prática conosco, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa sociedade, dentro dos grupos de WhatsApp, dentro da internet, né? Que a gente possa fazer com que esse amor que está esquecido renasça dentro do nosso coração e no coração de todos. Então, vamos fechar os nossos olhos e aproveitar esse momento, né, para conexão com o nosso Mestre Jesus, com esse eu crístico que existe dentro de cada um de nós, que esse amor infinito, esse amor balsâmico, esse amor que liberta, como Joana disse, que cura, que ele possa florescer dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas vibrações por esse planeta Terra, pela nossa casa, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo todo o planeta Terra. Gratidão, Senhor Jesus, por essa doutrina, pelos seus exemplos que nos esclarecem. Que possamos, Senhor, nos educarmos, que possamos aproveitar esta caminhada na Terra, aproveitando para dar um passo a mais na nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, nesse nosso caminhar e envolva todos, Senhor, que sofrem, que se angustiam, que têm medo, que eles possam sentir o teu amor, a tua proteção a cada passo. Envolva, Senhor, a todos que estão nas frentes de trabalho, principalmente os médicos, os enfermeiros, nos hospitais do mundo todo. Envolva, Senhor, os nossos líderes, sejam eles políticos, líderes empresariais, líderes na fala, na sua família, para que possam buscar essa liderança através do amor. Abençoa, Senhor, a todos os lares e que possamos continuar na nossa caminhada buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando nos conhecermos melhor, buscando enfrentarmos os nossos desafios, sempre usando o amor. Gratidão, Senhor, por tudo. Que assim seja. Fiquem com Deus e um bom resto de semana para todos.